Olá, pessoal. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês também uma visão, uma leitura que faço. E hoje é sobre um termo que ganhou mais força nos últimos tempos dentro do gerenciamento de projeto, que é o tailoring. Bem, primeira coisa, o que é o tailoring? O tailoring é uma ideia de que deva-se fazer adaptação a processos, ferramentas e técnicas conforme as necessidades de um projeto. Ou seja, significa uma modelagem, significa você adaptar aquilo que você tem disponível de ferramentas, técnicas e processos consolidados para uma determinada situação, ou seja, um determinado projeto. E aí eu queria trazer duas visões e no final trazer também uma opinião pessoal. O primeiro ponto é por que que eu estou falando disso? Na nova edição do PMBOK, na oitava edição, eu comentei em um vídeo anterior, e um dos pontos que chama a atenção é que, por exemplo, o tailoring sozinho ganhou uma sessão inteira do PMBOK. Então, no guia do PMBOK, de oitava edição, a sessão 3, isso ainda no draft, né, está prevista para ser somente sobre tailoring. E aí vai ser esmiuçado lá o porquê, o como, mas é uma ideia que traz, então, fortalece essa ideia de aplicação do tailoring aos nossos projetos. E aí, isso me confronta com uma ideia que é algo que eu vi muito na época que estava estudando para certificações relacionadas a Agile, a Scrum, que, por exemplo, o Scrum, alguns, digamos assim, mentores e algumas instituições que certificam profissionais em relação ao Scrum, defende rigorosamente seguir a metodologia, né, o framework, da forma como ele é original. Então, se você estudou para alguma certificação Scrum, não é estranho que você tenha visto que não se deve alterar nomes dos papéis do Scrum. Isso então gera um contraponto. A gente vê incentiva ao tailoring e ao mesmo tempo a gente observa em algumas metodologias, frameworks, etc., que existe aquele desejo por se manter a metodologia como original. E onde que eu penso que isso se encaixa? E de qual lado eu me posiciono em relação a isso? Um ponto-chave, a gente ouve falar muito da questão da volatilidade. O mundo VUCA, tem também o conceito de Bunny, né? Mundo Bunny, mas principalmente o VUCA, que é um termo bem consolidado, e a gente fala muito dessa questão da volatilidade. E uma coisa que vem também muito forte junto a isso é o desejo pela adaptação contínua. Tanto que os processos de melhorias, se a gente pensar um processo de melhoria, é uma adaptação para realizar melhor um processo que já funcionava. O outro ponto também que eu vejo é que, digamos assim, os projetos têm a premissa de ser algo único. Então, mesmo quando a gente fala de processo, a gente vê pontos de melhoria. Quando a gente vai para projetos e com suas características únicas, é impossível a gente imaginar que vai ter uma receita, digamos assim, totalmente pronta que vai conseguir suprir a tudo. Ou seja, a ideia de tailoring, para mim, eu entendo que é uma das coisas que mais se adapta, que mais se aplica dentro do contexto atual e em diferentes cenários. Então, conforme a sua necessidade, você vai verificar o que faz sentido ou não. Você não deve mais perder tempo apenas para questão de falar que está seguindo uma metodologia ou outra. O único ponto de atenção que eu acho muito importante é o seguinte. O Taylor me fala que eu devo adaptar os processos, né? Que eu posso, digamos assim, customizar as ferramentas técnicas aplicadas, porém, o Taylor não defende em nenhum momento que você não deva usar nenhuma técnica. Então, essa questão do extremo oposto de, não, sigo um processo totalmente adaptável, novo, pode ser um caminho para o seu projeto, mas tome cuidado para você não se ver sem ter nenhum direcionamento. E se você não tiver uma base que te direcione, você pode até obter sucesso, porém,
Se existe uma base, essa base houve diversos estudos, e é um estudo amplamente feito pelas comunidades, em cada metodologia, é claro, que busca entregar o melhor resultado. Então, é algo que deve ser aproveitado. Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Eu fico muito feliz com essa questão da impulsão que o Taylor vem ganhando. Acho que isso faz muito sentido. E, claro, deixo aberto aí, quem quiser comentar, tiver uma opinião diferente, fique à vontade.